O Edson, os espíritos desencarnados sentem raiva e também ressentimentos? Com certeza. Aliás, se a gente fizer uma ligação com o que a gente está falando aqui, quando você ressente, né, quando você fica ali retroalimentando esse tipo de emoção, de sentimento, você se liga com eles, esses espíritos. E depois fica difícil você saber o que é seu e o que é ressonância, o que é amplificação, né, feita da sua emoção por esse tipo de influência. Sentem sim. Você desencarna, quando nós desencarnamos, nós não nos transformamos em anjos ou em santos só porque desencarnamos. Nós continuamos com as nossas convicções lá. E, aliás, existem hordas de espíritos que, por se sentirem infelizes, inclusive, né, por quererem ainda manter o controle sobre as coisas, eles influenciam outros. É uma forma de exercer o poder que eles tinham, né, o que eles têm, em relação a isso. Então, quando um obsessor, por exemplo, se sente de alguma forma prejudicado, a gente tem que entender o obsessor que persegue alguém em função de uma atitude da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que foi traída e que passa a perseguir a outra, você tem que entender que isso é um processo de retroalimentação da raiva, né? Ele não consegue, inclusive, compreender que se aquela pessoa não está mais na sua faixa de vibração, ela reencarnou num outro corpo, numa nova vida, é porque essa pessoa está num processo de se desligar desse tipo de situação, ele não consegue entender, porque ele fica retroalimentando lá no plano espiritual sua raiva. Então, infelizmente, ele vai continuar perseguindo. Naturalmente que cabe à pessoa que está aqui agora se ligar ou não a esse tipo de sintonia, né? Sim. Sintonia mental, tá certo? Sono, no livro você comenta sobre os suicidas, que são pessoas que foram dominadas aí pela mente. Queria que você explicasse melhor esta questão. Bem, o suicida, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor que está sentindo. Então ele se vê encarcerado nos próprios pensamentos. Ele tenta voltar a uma condição de paz e não encontra, porque um pensamento negativo gera uma emoção, que gera outro pensamento, e dali a pouco ele realiza o que no livro nós denominamos de circuito mental negativo, CMN. O indivíduo está dominado pelos pensamentos. E ele vai se fechando. Alguns especialistas nos Estados Unidos, quando são acionados por pessoas que estão com ideação suicida, a primeira pergunta que esses psicólogos, terapeutas fazem: para onde você está olhando? Praticamente todos eles dizem para baixo. Eles estão ensimesmados, eles estão encarcerados pelos próprios pensamentos. Então, os terapeutas propõem: erga o olhar, olhe para frente, para sair dessa condição. Muitos que, infelizmente, acabam suicidando são encontrados, por exemplo, em postura corporal, como se fossem fetos, totalmente encolhidos. São encontrados como se desejassem até retornar ao ventre materno, buscando ali a sua origem, buscando ali um lugar de aconchego. Então, o suicida, né, o indivíduo que realiza a sua ideação suicida, que vai sendo... ele está dominado totalmente por pensamentos. Ele precisa erguer o olhar, observar os pensamentos e aprender a sair desses pensamentos e, consequentemente, das emoções produzidas por esses pensamentos. Então, esse processo é fundamental. O indivíduo se autoconhecer, perceber que ele não é o que pensa. Joana de Ângeles fala isso. Nós temos pensamentos, mas não somos os nossos pensamentos. Nós temos emoções, mas não somos nossas emoções. Nós observamos em alguns livros espíritas a condição, por exemplo, dos mentores espirituais. Eles não são dominados por um emocionalismo, por exemplo, Cláudio, Edson e amigos. Eles estão sempre olhando de cima, como Kardec fala, né?
é como se estivesse de cima de uma montanha contemplando a realidade, a estrada como um todo. Há uma ponte quebrada lá na frente, eles estão olhando lá de cima. Então há o quê? Há um clima mental de serenidade. O indivíduo não está dominado pelas emoções. As emoções são maravilhosas, né? Elas surgem no estágio animal ao longo da nossa evolução anímica, mas chega um momento que nós temos que assumir o comando das emoções. Ou, dentro da expressão do livro, sair do controle de emoções negativas, de pensamentos negativos. E aí nós precisamos buscar caminhos para realizar isso, e é o que o livro propõe fazer. O Vicente Moreno, Edson, do Jardim Ângela, aqui em São Paulo, ele diz: por que nos programas e palestras se fala muito em Paulo de Tarso e não fala daquele menino com sua pureza no coração desde criança, Gesiel, nome grego Estevão? É porque se conhece pouco, né, da história do Estevão. E o que se conhece é baseado no romance do Emmanuel, Paulo e Estevão, né? Então, por se conhecer pouco, se fala pouco. Aliás, falar de algo que você não conhece é extremamente perigoso, né? Uhum. É você manter o controle sobre coisas, né? E sobre a narrativa, inclusive, que é extremamente perigoso. Nós estamos tratando aqui de sair do controle, não é isso? Então, o orador espírita, ele tem por responsabilidade levar aquilo que, de fato, é coerente com a doutrina. A doutrina espírita veio para nos libertar de uma série de conceitos enraizados aí há milênios, de crenças, de pecados, de culpas, de Deus que pune, que condena. O espírita que não estuda acha que estamos aqui para pagar, quando na verdade nós estamos aqui para nos desenvolver, para novos aprendizados. Então são coisas que estão aí, mas às vezes você vê o orador espírita trazendo essas mesmas cantilenas, essa mesma ladainha. Por quê? Porque eles querem manter o controle da narrativa. Uhum. Entende? Isso é muito perigoso, inclusive, para o próprio meio espírita. E para quem está ouvindo, vocês estão ouvindo a gente aqui na rádio, tá certo? A gente está passando aqui as nossas ideias sobre determinados assuntos. E, inclusive, eu tenho essa capacidade, tá? Eu aprendi a fazer isso. A aprender coisas novas com o que aqui a gente está falando. Eu estou ouvindo o Rossano aqui, fantástico as coisas que ele está dizendo, tá certo? São aprendizados novos, mas para isso você tem que estar predisposto a não manter o controle sobre a narrativa, que é de extrema importância.